Demorou cerca de 50 anos após a abolição da escravatura americana para que o homem branco começasse a notar que esse povo que eles tinham acorrentado, colocado em navios e importado de África, tinha o que dizer. E não só isso, mas como o jeito que eles diziam era extremamente poderoso. Eu acho que a história já deixou claro através do século passado que a presença do homem preto, especialmente na música e no esporte, mesmo que sendo ainda assim explorada pelo homem branco, influenciou exponencialmente o rumo da sociedade. Afinal, é interessante pensar como em cerca de 100 anos o homem preto abriu seu caminho para o mais longe que pôde chegar das mazelas da escravidão, a hoje liderar o destino da música moderna e das casas de moda. Inclusive, cravar os dois nomes mais conhecidos no mundo depois de Cristo na atualidade, sendo eles o Pelé e o Michael Jackson. Não que isso não repouse sobre inúmeras facetas e razões contraditórias da própria sociedade, mas, basicamente, o homem negro há cerca de 100 anos vem colocando a cultura debaixo do braço, e, principalmente, a música. Desde a percepção rítmica advinda das filosofias de diversas culturas africanas e principalmente a característica indubitavelmente superior das vozes negras americanas, até a popularização do que pode vir a ser o gênero mais longínquo até então depois da música clássica, o rap, o homem negro esteve à frente de quase todos os gêneros musicais modernos, contando com pouquíssimas exceções. E esse vídeo fala precisamente da música e do povo americano, já que, ao redor do mundo, a mesma análise não me parece cabível, e tendo em vista que o mercado americano é sim o maior mercado musical na Terra, e não é só por conta do dinheiro injetado, mas eu pretendo chegar nesse assunto, que eu digo, o povo negro é dono da música moderna, ou ao menos os reais criadores. Uma das razões pela qual eu decidi fazer esse vídeo foi a de que, primeiro, como eu revelei em vídeos anteriores, meu processo de aperfeiçoamento de canto tem sido fortemente guiado pelas vozes do soul americano, e eu tenho também estudado arduamente outros gêneros negros do século passado, o que abre inclusive uma ótima oportunidade para convidar você a me seguir no Instagram, onde eu estou constantemente postando os meus estudos e avanços musicais, mas também anunciar que em breve eu farei o lançamento do meu álbum, esse que será o meu último álbum de rap. Então nos comentários fixados você encontra o meu Linktree com todos os meus links para diferentes plataformas, incluindo o Instagram, e sendo assim, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva caso você não for inscrito. Pode não fazer diferença pra você, mas faz total pra mim. Então, voltando ao assunto, na realidade, a principal razão pela qual eu escolhi esse tema é que no meu penúltimo vídeo eu recebi o surpreendente comentário de um mano dizendo que música clássica era na realidade racismo musical, o que, sinceramente, me soou extremamente estúpido, mas fez eu refletir sobre essas diversas informações que já estavam circulando na minha cabeça e estava na hora de eu trazer aqui. Ao olhar para a música, eu sinto essa necessidade de enxergá-la como um todo, do blues mais profundo até a mais alta sinfonia. Me parece até errado enxergar a política precisamente no meio de uma obra musical. Isso porque música em si talvez seja a forma de arte mais pura e poderosa que existe. E eu acho que eu não preciso explicar o porquê. Eu não sei ao certo o que levou ele a pensar isso, mas como um recém-entusiasta de música clássica, nada me parece justificar essa ideia. Tanto que, no próprio século passado, um dos nomes mais visados e aplaudidos por compositores negros era o de Igor Stravinsky. Isso porque a criatividade artística é uma presença absoluta e, quando executada com perfeição e sofisticação, é inegável e disruptiva. Não ironicamente, ideias parecidas com essas que o Mano colocou foram as que marginalizaram diversos gêneros musicais ao longo da história e principalmente os gêneros negros. Esses dias eu li um comentário em um vídeo sobre jazz no YouTube, o qual o mano trouxe a ideia de que jazz não devia ser chamado de jazz, e sim de música clássica negra, ou música clássica americana. E, bom, o jazz, apesar de muitas vezes improvisado, é tão complexo e tão evoluído quanto a própria música clássica, e, ainda assim, diversos homens brancos decidiam apontar e subjugar aquele gênero pelo simples fato de que era um gênero criado pelo homem negro. De forma que,
colocar os gêneros em categorias étnicas só me parece cabível por razões históricas. Afinal, eu tenho que confessar que, como um também recém mais entusiasta ainda de jazz, nenhuma música me emociona mais do que a do Bill Evans. E é até intrigante trazer o nome dele aqui, porque ele foi o único homem branco a tocar no quinteto do Miles Davis quando o jazz estava se consagrando como que é hoje, e principalmente porque talvez ninguém exprima melhor a trajetória do homem negro americano em meio à indústria musical e o próprio racismo daquele país do que o Miles Davis. Um humano que era tão escuro quanto poderia ser, filho do segundo homem mais rico de Chicago na época, sendo respeitado e tratado de igual pela nata intelectual europeia com seus apenas 24 anos, mas que, ainda assim, não escapou nem por um segundo do racismo americano, sendo atingido com um cacetete na cabeça após um policial comandar que ele saísse da frente do próprio teatro ao qual ele iria se apresentar naquela noite enquanto fumava um cigarro. Miles se recusa a sair e adquire mais um trauma para o resto da vida. Esse era não só um gênio, mas como um dos principais pilares de referência para a cultura negra no início da segunda metade do século passado, já que, assim como toda criança, dessa vez de qualquer etnia, na década de 90 gostaria de ser como Jordan, todas as crianças gostariam de ser como Miles. O Miles foi responsável por tornar o negro, como talvez ele mesmo tenha pensado, em cool. Eu, particularmente, sempre achei que a música devesse estar atrelada à dor por uma questão de conectividade. Para mim, música tem que doer em algum lugar, de algum jeito, por alguma razão. E não faz sentido para mim dizer que música sempre esteve ligada à dor para o povo preto, já que o homem africano experienciou isso de um modo completamente diferente, mas que, para o americano, de certa forma, sempre correu lado a lado. E é duro e é cruel imaginar que dor faça música capaz de se conectar com as pessoas, e mais cruel ainda imaginar que talvez seja essa uma das razões pela qual a música negra americana se conecte em tantos níveis com o mundo, mas talvez tenha um pouco disso. Fazer música é quase que esse abaixar a guarda e deixar suas vulnerabilidades expostas, mesmo quando a mensagem é a mais agressiva ou autoafirmativa possível. Subir num palco e colocar pra fora toda a sua visão de mundo é algo que demanda coragem. Isso porque, quando você verdadeiramente faz arte, aquela obra se torna um pedaço de você, e se mostrar dessa forma nem sempre é algo confortável. Mas justamente o retirar esse pedaço de dor de dentro de si e o envelopar em beleza não deixa de ser a razão a qual artistas respiram e deixam de respirar por. Então, apesar do grande avanço que o homem negro fez na busca por reconhecimento e igualdade, ainda é curioso notar determinados detalhes sobre como a indústria americana funciona. Afinal, para cada homem negro que gerou avanço na cultura através da música, havia um homem branco lucrando por trás. Graças a diversos artistas, se tornou muito mais fácil para crianças negras se olharem no espelho e se imaginarem grandiosas um dia, mas é triste reparar sobre como gravadoras e os empresários lucram em cima da popularização, especialmente desse gênero negro que fala constantemente sobre matar outros negros e roubar a mulher deles. E esse é o exato ponto do Kanye, com todas as paradas que ele disse sobre aquele grupo de pessoas que ele vinha cobrando há alguns anos. A gente sabe que a gente não pode falar o nome deles aqui, a gente não pode falar quem eles são, os judeus. Mas, basicamente, ele não mentiu. Essa trajetória pela qual o homem negro passou no século passado, justamente no centro do mundo, que é a América, é estupidamente curiosa, a ponto de que o maior cantor de todos os tempos, mesmo acreditando que tenha sido puramente devido aos seus transtornos psicológicos e de que não havia política ou uma real ameaça envolvida ali por parte dos empresários, mas que claramente é uma face da realidade que respingou sobre a mente do Donny Hathaway quando, em um episódio de esquizofrenia paranoica, se encontra a última frase registrada antes do artista cair do 17º andar do hotel que estava hospedado em Nova York e falecer na noite de 13 de janeiro de 1979. Homens brancos estão tentando me matar. Eles têm meu cérebro conectado em uma máquina para roubar minhas músicas. Essa era com certeza uma das mentes mais brilhantes na história da música, e eu não acho que tenha sentido ligar nem sua morte nem sua patologia ao racismo americano, mas que com certeza foi uma grande perda e uma profunda tristeza para o mundo da música.
No entanto, eu fico feliz que uma mente como essa nasceu na América, porque, querendo ou não querendo, essas são coisas que só acontecem na América. Como eu disse um pouco mais cedo sobre a injeção de dinheiro, qual inúmeras pessoas repousam o fato de que o mercado musical e cinematográfico americano é o maior do mundo e de que se não fosse isso eles não seriam o que são, eu, respeitosamente, discordo. Pausa. Eu só queria adicionar que, com toda certeza, o investimento viabilizou sim o desenvolvimento criativo de diversos artistas americanos, mas que eu não acredito que o marketing que eles fizeram levou o resto do mundo a os enxergarem como os melhores ou a referência. Eu não acredito nisso, especialmente falando de um assunto, como eu disse, tão puro quanto a música. E deixar claro que o que realmente destaca a música americana dado ao resto do mundo é o fato de que ela é abordada com um olhar quase que militar e extremamente maduro, o que só poderia resultar em um produto mais fino, enquanto diversos países ao redor do mundo insistiram em alimentar uma permissividade musical, a qual eu, particularmente, considero um retrocesso. E é exatamente por isso que eu acredito que a música americana moderna, sendo ela, como eu disse, a música negra, é inúmeras vezes mais sofisticada do que a música de qualquer outro país no mundo. E isso é puramente sobre música, não sobre mercado. Quando eu decido exaltar e enaltecer ela, não é em nome das centenas de homens brancos que lucraram majoritariamente por isso, e sim em nome de cada mente negra que foi responsável pela música daquele país. O meu nome é Baudelaire, isso é tudo que você precisava saber, eu não tinha ideia.